Fala galerinha do oitavo, tranquilo? Aqui quem fala é o Alfa e bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos corrigir o dever de sujeito e predicado, né? Então vamos lá, lembra que eu falei que a gente viu o sujeito, vocês viram, fizeram exercícios, né? Agora predicado, vimos o passo a passo até se chegar no predicado e agora é os exercícios que tem dos dois. Então beleza, você já tinha aqui a primeira questão, né? No final tinha, e no meio do texto tinha um espaço em branco. E aí vamos lá. O sublinhado em a NASA afirma estar monitorando os efeitos desse novo tipo de alimentação é classificado sintaticamente como o quê? Esse a NASA é o quê? Então acertou na número 1 quem marcou letra A e disse que é sujeito. Pergunta básica, boba, ridícula. Vamos lá. A frase desceu um enxame de almas tem um sujeito composto. Ok. Não. Pós-posto. Perdão. Quer dizer que ele vai vir depois do verbo, né? Assinale a alternativa em que o sujeito também aparece pós-posto. Aqui, ó. Porque quando fala desceu um enxame de almas. Um enxame de almas desceu. Você pergunta quem desceu? Um enxame de almas. Achou o sujeito. O resto é predicado. Então, ele quer o mesmo exemplo aqui, na 2. Então, a letra B de bolinha. Segunda-feira faltou de novo um pouco de tinta de impressão. Ok? O que faltou de novo? Um pouco de tinta de impressão. Beleza? Sussa, 3. Então tem um texto aí. Plano contra a crise hídrica é como seguro, para não usar, diz secretário. Aí teve o texto aí. Ok. Vamos para a pergunta. Em relação ao excerto, o risco de não atendimento é elevado? Assinale a alternativa correta. Então, nessa 3 aí, sem dó nem piedade, marca a letra E. Tem como predicado o trecho é elevado. É isso aí. O risco de não atendimento é o sujeito. É elevado é o predicado. Olha que lindo. Fiquei lembrando do TikTok. Uma matéria bonita. Vamos lá. 4. SpaceX. Cara, SpaceX é fogo. Porque você faz no primeiro ano do ensino médio. E a prova vem rasgando. Cai só português e matemática. Mas são as questões. Leia o trecho, mas vamos ver, né? Pode ser idiota também, né? Leia o trecho abaixo e responda as questões a seguir. Tá. Pobre velha música, não sei por que agrado, enche-se de lágrimas, meu olhar parado. O sujeito de enche-se no terceiro verso, tá aqui, é qual? Aí você pergunta, o que se enche de lágrimas? Aí você vai descobrir que a resposta da 4 vai ser a letra C. Porque é o meu olhar parado que se enche de lágrimas. Faz a pergunta pro verbo que tu acha o sujeito. Então, é como eu falei, bem idiotinha isso daqui. Relacione as colunas e posteriormente escolha a opção que apresenta a ordem correta. Vamos lá, então, oitavo. Aí tem aí. Ah, tá. Aí depois tem que marcar X, né? Beleza, então a 5 pode tacar a letra D de dadinho. Ok? Vamos lá. 6 tem outro texto, como seremos amanhã. Se houver amanhã, porque pode acabar o mundo. Em uma das opções a seguir, o termo destacado funciona como sujeito. Identifique-a. Então na 6, você taca aí a letra B de boleta. E eu vou explicar o porquê. Sempre me fascinaram as mudanças. Cara, é só inverter. O que me fascinaram? As mudanças, né? As mudanças me fascinaram. Ou seja, é o sujeito isso aqui. Pergunta pro verbo fascinar que você acha o sujeito. Sempre pergunta que ou quem. Assinale a alternativa que contém uma oração com sujeito indeterminado. Beleza. Então na 7 você taca a letra C de casinha. Lembra que eu falei, ó, precisa-se, ó. Precisa, quem precisa? Ele ou ela. Ou seja, ele ou ela escondido, mas o C é que é índice de indeterminação. Sujeito indeterminado. Lindo, maravilhoso, prossegue. Assinale a alternativa que contém predicado nominal. Finalmente agora a parte de predicado. Lindo, maravilhoso, o nominal é aquele que tem o único que tem o verbo de ligação. Tá? Então vamos ver. Então a 8 você pode marcar a letra B de boleta. Ó, todos estão carentes de amor. Que lindo.
Esse estão é o verbo estar, é de ligação. Ok? Carentes de amor. Então tá. Ai. Então quem está carente? É o sujeito, predicativo do sujeito. Então tem verbo de ligação, tem predicativo. Então pode marcar aí que é nominal sim. Eu já vi outras opções com outras turmas em que tinha o verbo de ligação, mas não tinha um predicativo. Aí nesse caso, a questão do concurso aceitou como predicado verbal. Ok? Isso pode acontecer também, tá? Se eu não me engano. Mas é exceção da exceção à exceção. Então sempre certifica-se além do verbo de ligação, tem também o predicativo, que é a característica. Seja ele do sujeito ou do objeto, não me interessa. Aí tem aí a tirinha. Na oração, eu sou pediatra, é correto afirmar que o quê? Então, na 9, você vai marcar a letra D de dadinho, que está aqui na outra parte. Né? O predicado é nominal. Por que é nominal? Aqui, ó, eu sou pediatra, sou o verbo ser, né, verbo de ligação. E pediatra, quem é pediatra? Eu. Então, esse pediatra, ele está agindo como predicativo do sujeito. Então, tem verbo de ligação, tem predicativo, então é nominal. Predicado nominal. Mais uma tirinha. No quadrinho entende-se o sujeito como responsável pela ação do verbo, e que nem sempre ocorre. Ok. Qual das opções abaixo contraria essa definição? Então, essa aqui é mais interpretação. Então, na 10 marca a letra E de escola. Aquela música de Ivan foi composta para incomodar a ditadura. 11. Eram Caim e Abel irmãos? Temos o quê? Ok. Então na 11 você vai marcar aí a letra B de boleta. Sujeito composto. Eram Caim e Abel irmãos? Quem eram irmãos? Ele separou aqui para te sacanear. Caim e Abel, sujeito composto, tá? Ele botou o eram na frente para tu achar que era sujeito, oração sem sujeito ou sujeito indeterminado. 12 tem o texto aqui. Passa. Caraca, esse texto acaba com... Aqui. No trecho, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e a Agência Nacional das Águas, até aqui é o sujeito, tá? Tudo isso aqui. Já vou falando. Se reuniram com representantes da Samarco. O sujeito é o quê? Ora, cara, é óbvio que é composto. Letra D, tá? Então a 12 é isso aí. Belezinha? Ok. 13. Leia o texto para responder a questão. Aí tem esse texto aí, ok, nem aí. Assinale a alternativa em que a expressão verbal em destaque indica o predicado verbal da oração. Ok. Então nessa 13 você vai marcar a letrinha D de dadinho. Ela lhes dirá bem devagarinho. Então, do verbo em diante você tem o seu predicado, ok? E ele é verbal. Porque dirá não é verbo de ligação. Belezinha? E bem devagarinho também não é nenhuma dessas é predicativo, ok? Então, prossegue. Mexeram nas minhas coisas. Temos o quê? Então tá, mexeram nas minhas coisas. Você tem em terceira pessoa escondidinho. Então a 14 vai ser letra D de dado. Sujeito indeterminado. Alguém mexeu, mas tu não sabe quem. Ok? Beleza. Segue adiante. Aí tem outro texto aqui na 15. O problema seja ainda mais grave na Indonésia. Tá bom, tá bom. Considere a oração. Aparelhos são caros. Sobre ela, é correto afirmar que o quê? Então, na 15, pode marcar a letra D de dado. O predicado é nominal. Aparelhos são caros. Aqui, ó. São. É o verbo ser de ligação. Caros, o predicativo do sujeito aparelhos. Então, nominal. Beijos e abraços. Outro texto aqui é texto pra caraca. O sujeito de uma oração é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Desse modo, na oração, mas que ninguém se engane, o sujeito é o quê? Ok, então na 16... É 16? É, B de bolinha. B de boleta. Ninguém.
Ah, mas professor? Quem se engane? Ninguém. Pronto, é o sujeito. Mas professor, sujeito, ninguém, ele é um pronome indefinido. E daí? Mas a função que ele faz aqui é de sujeito. E daí que ele é indefinido? Ele é o sujeito. Aceita que dói menos. 17. Tem aí esse poeminha de Carlos Drummond de Andrade. Analisando, meu Deus, analisando a estrutura sintática de alguns verbos, podemos classificar a função das palavras bonito, bravo e grande como o quê? Eu falei em português e Portugal com vocês. E aí, qual a opção? Marcares correto se marcares a opção B. B. De bola. Então, predicativos, porque são características. Nem me interessa se são predicativos do sujeito, do objeto, tô nem aí. Mas são características, então, predicativos. Vamos lá. Aí tem outro aí, outro texto. Aí nessa 18 tá assim no texto, as formas verbais comenta e conta aparecem destacadas. Ok. Pelo contexto, pode-se determinar que seus sujeitos são correta e respectivamente quais. Então nessa 18 aí você pode tacar a letra D de dadinho. Interpretação de texto, é só ler que tu vai ver. 19. Leia abaixo o poema e responda as questões que seguem. Aí tem um poema aí. Embraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bando destacados. Por céus de ouro e de púrpuras raiados. Fogem, fecha-se a pálpebra do dia. O sujeito de fogem é beleza, assim que a gente gosta. Então essa 19 aqui, você vai marcar a letra C. Aves em bandos. 20. E a última. Graças a Deus. Soldado amarelo. Tá. O enunciado de linguagem verbal é considerado uma oração quando ele possui um verbo. Ok. Pela gramática tradicional, a oração é composta por dois elementos essenciais: sujeito e predicado. Há orações, porém, construídas sem sujeitos. Sim. Então ele não é tão essencial assim, né? Aham. Porque seus verbos são considerados impessoais. Ok. É o que se pode verificar na oração apresentada na opção. Então tá. Então aqui na 20, você vai marcar a letra D de dadinho. Porque o verbo haver, lembra que eu falei na aula de sujeito, o verbo haver, ele é invariável, impessoal, então é oração sem sujeito. Olha só, qualquer dúvida, você revejam as aulas de sujeito, de predicado, de objeto direto, objeto indireto, transitividade verbal, que eu botei como função dos verbos, né, se eu não me engano. Ok? Revejam essas matérias, porque você sabe que é isso que vai cair. Que se eu passar uma outra avaliação ou trabalho, sabe que é dessas matérias, ok? Essas matérias são de extrema importância para todos nós, beleza? Fiquem com Deus, beijo do sinistro, até a próxima.